Existe um tipo de poder que ninguém pode te tomar. Não depende de dinheiro, não depende de conexões, não depende de títulos, nem de heranças. Maquiavel identificou esse poder em 1513, enquanto escrevia O Príncipe no Exílio. Ele havia perdido tudo: sua posição como secretário da segunda chancelaria de Florença, seu acesso à família Silva, sua liberdade, durante semanas de tortura, sua reputação. E, no entanto, naquele momento de máxima fragilidade externa, ele descobriu algo que mudaria a história do pensamento político. O único poder que ninguém pode tirar de você é o poder sobre si mesmo. Isso soa como frase motivacional barata, mas não é. Em março de 2024, pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram um estudo na Revista Brasileira de Psicologia que mudou tudo o que acreditávamos saber sobre a relação entre autocontrole e poder. Eles realizaram 7 experimentos, com aproximadamente 3.500 participantes, e descobriram algo que Maquiavel intuiu 500 anos antes. Pessoas com alto autocontrole não são apenas percebidas como mais poderosas. Elas recebem ativamente mais poder de seus pares. Não é apenas percepção, é transferência real de autoridade. Quando um grupo observa alguém com autocontrole consistente, esse grupo, inconscientemente, cede poder de decisão, consulta mais, segue mais, obedece mais. O autocontrole não é uma consequência do poder, é sua causa. Maquiavel expressou de maneira diferente, mas idêntica em substância. Ele disse que quem não consegue governar a si mesmo, jamais será capaz de governar a outros. E quem consegue governar a si mesmo, já está governando o mais difícil que existe. Mas há algo que nem Maquiavel, nem os pesquisadores da USP explicaram completamente. Por que exatamente o autocontrole gera essa transferência de poder? Qual é o mecanismo? A resposta veio de um lugar inesperado. Em setembro de 2024, 2 psicólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro publicaram uma análise que destruiu décadas de pesquisa sobre força de vontade. A conclusão foi devastadora. Pessoas com alto autocontrole não usam mais força de vontade que as demais. Usam menos. Você leu bem menos. Os pesquisadores descobriram que a ciência psicológica havia confundido 2 conceitos completamente diferentes durante décadas. Havia chamado de autocontrole tanto um traço de personalidade relacionado com consciência e capacidade de tolerar gratificação diferida, como um estado transitório que chamamos força de vontade. Esses 2 conceitos não são apenas diferentes, são opostos em seu funcionamento. As pessoas conscientes, as que alcançam seus objetivos a longo prazo, não passam mais tempo resistindo a tentações, passam menos tempo resistindo a tentações. Por quê? Porque estruturam sua vida de maneira que as tentações não apareçam. O sucesso na vida, disseram os pesquisadores, pode ser o resultado de se envolver menos em força de vontade diária e mais em cálculo frio antes que a tentação seja enfrentada. Maquiavel descrevia exatamente isso. No capítulo 25 de O Príncipe, ele compara o líder sábio com quem constrói diques antes que a enchente chegue. Não espera que o rio transborde para lutar contra a água. Constrói sistemas que tornam desnecessária a luta. O autocontrole real não é resistir a tentações. É designar uma vida onde as tentações relevantes não existem. Mas isso levanta uma pergunta crucial. Se o autocontrole não é força de vontade, então o que é exatamente? A resposta veio da neurociência em 2025.
Um artigo de revisão publicado em Neurociência e Comportamento propôs uma redefinição radical. O autocontrole, disseram, deve ser conceptualizado como um resultado, não como um processo cognitivo. É obter recompensas a longo prazo em vez de recompensas a curto prazo. Não é a inibição de impulsos de tentação. Essa distinção parece sutil, mas é revolucionária. Se o autocontrole é um processo, então requer esforço constante. Cada momento de tentação é uma batalha que você deve vencer, mas se o autocontrole é um resultado, então há múltiplos caminhos para chegar a ele. Você pode chegar inibindo impulsos, sim, mas também pode chegar regulando a disponibilidade de recompensas imediatas, ou automatizando comportamentos, ou mudando como constrói cognitivamente as situações. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Em suas cartas a Ricardo Vettori, em 1513. Ele descreve sua rotina diária no interior de Minas Gerais. Pelas manhãs, caminhava pelo mato supervisionando o corte de árvores. Pelas tardes, jogava cartas no boteco com os caipiras. Pelas noites, se vestia com roupas de festa e conversava com os antigos, lendo história e filosofia. Ele não estava resistindo à tentação de voltar à política ativa. Estava construindo uma vida onde essa tentação não existia como urgência diária. Havia automatizado o distanciamento. E essa automatização lhe permitiu escrever O Príncipe, uma obra que requeria clareza mental absoluta. Uma obra que não teria sido possível se ele tivesse gasto sua energia psíquica lutando contra desejos de vingança ou de retorno precipitado. Chegamos agora ao ponto central. Por que o autocontrole é o único poder real? A resposta tem 3 camadas. Camada 1. O autocontrole é o único poder que não pode ser confiscado. O dinheiro pode ser roubado. A posição pode ser removida, as relações podem ser destruídas, a reputação pode ser manchada, mas ninguém pode entrar na sua mente e tirar a capacidade de escolher sua resposta às circunstâncias. Maquiavel experimentou isso literalmente. Em 1513, ele foi preso sob suspeita de conspirar contra a família Silva. Foi submetido ao pau de arara, uma forma de tortura onde o prisioneiro é pendurado pelos punhos atados às costas e deixado cair repetidamente. Suportou 6 quedas. Muitos prisioneiros confessavam crimes que não haviam cometido depois de 3. Maquiavel não confessou porque não havia conspirado. Mas, mais importante, não perdeu o controle de si mesmo, não suplicou, não xingou. Manteve o que os estoicos chamavam de centro de comando interno. Quando foi libertado semanas depois, não dedicou sua energia à vingança. Dedicou à escrita. O poder externo lhe foi tirado. O poder interno permaneceu intacto. Camada 2. O autocontrole gera todos os demais poderes. O estudo da USP de 2024 demonstrou que o autocontrole não é apenas percebido como poder, gera transferência real de autoridade. Mas há algo mais profundo. O autocontrole é pré-requisito para a acumulação de qualquer outro recurso. O dinheiro requer autocontrole para não gastá-lo. As habilidades requerem autocontrole para praticá-las. Relações precisam de autocontrole para serem mantidas. A reputação exige autocontrole para ser construída. Sem autocontrole, qualquer recurso que você conquiste se dissipará. Com autocontrole, qualquer recurso que você conquiste se multiplicará. Maquiavel observou isso nas cortes da Europa. Os príncipes que herdavam grandes fortunas e as perdiam em uma geração. Os condottieri, que ganhavam batalhas e perdiam seus ganhos no jogo. Os cardeais que acumulavam influência e a destruíam com um escândalo.
E os muito poucos, que construíam poder duradouro, quase sem exceção, eram pessoas de autocontrole notável. Fernando de Aragão, Isabel de Castela, César Borgia em seus melhores momentos. Não eram necessariamente os mais inteligentes, nem os mais carismáticos, nem os mais afortunados. Eram os que não se destruíam a si mesmos. Capítulo 3. O autocontrole é o único poder que melhora com o uso. É aqui que a neurociência moderna confirma algo que Maquiavel intuía. O córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo autocontrole, não funciona como um músculo que se esgota. Funciona como um sistema que se otimiza. Existem dois componentes principais do córtex pré-frontal envolvidos no autocontrole. O córtex pré-frontal dorsolateral, conhecido como DLPFC, é essencial para manter o foco e a memória de trabalho. Ele te ajuda a resistir a distrações e permanecer comprometido com suas metas. O córtex pré-frontal ventromedial, conhecido como VMPFC, está envolvido em processar recompensas e avaliar opções. Ele te guia em situações onde a gratificação imediata e os benefícios a longo prazo entram em conflito. Essas duas áreas trabalham juntas. O DLPFC mantém a meta em sua mente. O VMPFC avalia se o que você tem à frente te aproxima ou te afasta dessa meta. Mas tem algo mais. O córtex pré-frontal representa e atualiza informações abstratas, como o valor de recompensas a longo prazo na memória de trabalho, durante decisões intertemporais. Modula os valores subjetivos de recompensa no sistema de recompensa do cérebro. Em outras palavras, não só decide se resistir a uma tentação, muda o quanto você deseja essa tentação em primeiro lugar. Isso é revolucionário. Você não está lutando contra um desejo fixo. Você está recalibrando o desejo mesmo. E cada vez que você faz isso, a recalibração se torna mais fácil. As práticas de mindfulness, por exemplo, podem melhorar a função do córtex pré-frontal e aumentar a autoconsciência para reduzir reações impulsivas. Estudos mostram que o mindfulness pode fortalecer o autocontrole ao longo do tempo, permitindo aos indivíduos observar seus pensamentos e impulsos sem agir sobre eles. Estabelecer rituais ou rotinas reduz a carga cognitiva sobre o córtex pré-frontal, permitindo-o focar em tarefas mais desafiadoras. Quando o autocontrole se torna habitual, a necessidade de força de vontade diminui, levando a melhores resultados no alcance de metas a longo prazo. Maquiavel não sabia nada de neurociência, mas vivia esses princípios. Em 2025, pesquisadores descobriram que o autocontrole pode ser alcançado, não só pela inibição de impulsos, mas pela automatização de comportamentos e mudança de construção cognitiva. Isto significa que cada vez que você pratica autocontrole, você não só resiste a uma tentação, você está recabeando seu cérebro para que da próxima vez seja mais fácil, não linearmente mais fácil, exponencialmente mais fácil. Os primeiros dias de uma nova disciplina são os mais difíceis. Depois de semanas, se torna hábito. Depois de meses, se torna identidade. Maquiavel vivia isso. Suas cartas mostram uma disciplina diária, que manteve durante décadas. Escrever cada dia, ler cada noite, observar cada interação, analisar cada decisão. Não porque tivesse força de vontade sobre-humana, porque havia automatizado estes comportamentos, ao ponto de não requerer decidi-los cada vez. O autocontrole havia deixado de ser esforço, se havia convertido em estrutura. Agora vem a parte que ninguém quer escutar. O autocontrole como único poder real tem um custo. O custo
é a renúncia à ilusão de que o poder externo te salvará. A maioria das pessoas vive esperando que algo externo mude sua situação. Uma promoção, uma herança, um relacionamento, um golpe de sorte. Esta esperança é confortável. Permite não agir. Permite culpar as circunstâncias. Permite manter a fantasia de que a mudança virá de fora. Aceitar que o autocontrole é o único poder real. Significa aceitar que ninguém virá te resgatar. Significa aceitar que se sua vida não muda, é porque você não a mudou. Significa aceitar responsabilidade total. Maquiavel chegou a esta conclusão da maneira mais dura possível, no interior de Minas Gerais, esperando um chamado da família Silva, que nunca chegou, escrevendo cartas que não eram respondidas, oferecendo seus serviços a quem o havia torturado, no pau de arara. Em algum momento, deixou de esperar, e nesse momento, começou a escrever. O Príncipe não é um livro sobre como obter poder externo. É um livro sobre como funciona o poder, escrito por alguém que havia perdido todo o poder externo e descoberto que o único que lhe restava era o interno. Há uma prática específica que emerge de tudo isso. Não é meditação, não são afirmações, não é força de vontade heróica, é design de sistemas. O autocontrole real, segundo a pesquisa de 2024, não vem de resistir tentações, vem de estruturar a vida de maneira que as tentações não apareçam. Maquiavel fazia isso instintivamente. Sua rotina no interior de Minas Gerais estava designada para que a tentação de agir precipitadamente nunca tivesse oportunidade de surgir. Pelas manhãs, trabalho físico. O corpo ocupado não gera urgências mentais. Pelas tardes, socialização trivial. A mente descansada não busca validação em decisões importantes. Pelas noites, estudo profundo. O intelecto alimentado não necessita de distrações. Não havia espaço nesta estrutura para o impulso destrutivo. Você pode replicar isso. Você não precisa viver exilado no interior de Minas. Você precisa entender o princípio. A pergunta não é como resistirei a esta tentação. A pergunta é como estruturarei minha vida para que esta tentação não apareça. O alcoólatra que resiste a beber cada dia, eventualmente falhará. O alcoólatra que não tem álcool em sua casa e não frequenta botecos, tem uma batalha diferente. Uma batalha que pode ganhar sem precisar lutar. O procrastinador que luta contra si mesmo para trabalhar, eventualmente falhará. O procrastinador que eliminou distrações de seu ambiente e tem rituais de início, tem uma batalha diferente. O gastador compulsivo que resiste a comprar, eventualmente falhará. O gastador que automatizou transferências para contas poupança e não usa cartão de crédito, trava uma batalha diferente. O autocontrole não é vencer batalhas, é evitar batalhas desnecessárias. E aqui reside o paradoxo final. Ao evitar batalhas desnecessárias, você conserva recursos para as batalhas que realmente importam. Maquiavel não gastava energia resistindo ao impulso de voltar a Florença precipitadamente. Essa energia estava disponível para escrever, para pensar, para analisar. O Príncipe foi escrito com a clareza de alguém que não estava em guerra consigo mesmo. Essa clareza é o produto do autocontrole. E essa clareza é poder. Não poder sobre os outros, poder sobre a realidade, a capacidade de ver o que é, não o que você deseja que seja, a capacidade de agir com base em análises, não com base no impulso. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, descobriram que pessoas com autocontrole são percebidas como mais poderosas. O que eles não explicaram é o porquê. A razão
é que pessoas com autocontrole são mais previsíveis, e a previsibilidade gera confiança. E a confiança gera deferência. Quando um grupo observa alguém que consistentemente faz o que diz que fará, esse grupo começa a confiar nessa pessoa. E quando confiam, começam a seguir. E quando seguem, começam a obedecer. Não porque sejam forçados, mas porque é racional fazê-lo. Seguir alguém previsível é mais seguro do que seguir alguém impulsivo. Maquiavel entendia isso. Escreveu que um príncipe deve ser temido mais do que amado, se não puder ser ambos. Mas o que frequentemente não é citado é que ele também escreveu que um príncipe deve evitar ser desprezado a todo custo. E o que gera desprezo? A inconsistência, a impulsividade, a falta de autocontrole. Um líder que diz uma coisa e faz outra perde todo o respeito. Um líder que promete e não cumpre perde toda a autoridade. Um líder que reage emocionalmente perde toda a credibilidade. O autocontrole, então, não é só poder sobre si mesmo. É a condição para manter qualquer poder sobre os outros. Sem autocontrole, qualquer poder externo que você obtenha será temporário. Você o destruirá com suas próprias mãos. Com autocontrole, qualquer poder externo que você obtenha será multiplicado. Você o usará com precisão. Esta é a razão pela qual o autocontrole é o único poder real. Não porque os outros poderes não existam. Eles existem, mas porque os outros poderes dependem deste, e este não depende de nenhum. Há algo mais que devo mencionar antes de encerrar. Pesquisas de 2024 revelaram um dado que muda tudo. O autocontrole não só prediz o sucesso, ele o prediz melhor do que quase qualquer outra variável. Pesquisadores analisaram que fatores predizem resultados em diferentes áreas da vida. E descobriram que o autocontrole é mais preditivo do sucesso em áreas de conquista do que o quociente de inteligência, do que o nível educacional dos pais, do que o nível socioeconômico inicial. Mas aqui vem o interessante. O autocontrole prediz melhor o sucesso em conquistas, enquanto o afeto positivo prediz melhor o sucesso em relacionamentos. Isto significa que existem dois caminhos para uma vida satisfatória. Um baseado em conquista, que requer autocontrole. Outro baseado em conexão, que requer calor emocional. A maioria das pessoas tenta o segundo sem ter o primeiro. Querem relacionamentos profundos sem ter desenvolvido a estabilidade interna que torna possível a intimidade. Querem ser amados sem serem confiáveis. Querem conexão sem consistência e fracassam. Não porque os relacionamentos sejam impossíveis, mas porque relacionamentos saudáveis requerem duas pessoas estáveis, e a estabilidade vem do autocontrole. Maquiavel observou isso nos casamentos políticos de sua época. As alianças que duravam eram entre famílias que mantinham seus compromissos. As que fracassavam eram entre famílias que agiam impulsivamente. O princípio é universal. O autocontrole não é só o caminho para a conquista. É a base de todo relacionamento duradouro, porque ninguém pode confiar em alguém que não pode confiar em si mesmo. E ninguém pode amar genuinamente alguém que está em guerra constante consigo mesmo. O autocontrole, então, não é a renúncia à conexão humana. É o seu pré-requisito. Pessoas com autocontrole têm melhores relacionamentos porque são previsíveis, porque cumprem promessas, porque não explodem emocionalmente, porque podem estar presentes sem que seu drama interno consuma todo o espaço. Maquiavel tinha amizades profundas que duraram décadas. Suas cartas para Ricardo Vettori mostram intimidade intelectual e emocional. Não era um homem frio. Era um homem que havia aprendido a canalizar seu calor. O autocontrole não elimina as emoções, as direciona, não elimina as paixões, as canaliza, não elimina o desejo de conexão.
o torna possível. Esta é a paradoxa final que a maioria não compreende. Pensam que o autocontrole é rigidez. É o oposto. É flexibilidade. A capacidade de escolher sua resposta em vez de reagir automaticamente. Pensam que o autocontrole é repressão. É o oposto. É expressão calibrada. A capacidade de comunicar o que você quer comunicar, em vez do que o impulso dita. Pensam que o autocontrole é isolamento. É o oposto. É conexão real. A capacidade de estar presente para os outros porque você não está consumido por seu próprio caos interno. Pesquisadores da UFRJ expressaram isso perfeitamente. Disseram que pessoas com alto autocontrole não passam mais tempo lutando contra impulsos. Passam menos tempo. Porque estruturaram sua vida de maneira que os impulsos destrutivos não aparecem. E esse tempo que não gastam lutando contra si mesmos, o têm disponível para outros, para criar, para conectar, para construir. O autocontrole não é o fim, é o meio. O fim é uma vida que vale a pena viver, e essa vida requer poder. Não poder sobre os outros, poder sobre você mesmo, o único poder real. Permita-me encerrar com algo que Maquiavel escreveu em uma carta privada. Não em suas obras públicas. Escreveu que a fortuna é árbitra da metade de nossas ações, mas que nos deixa governar a outra metade. A metade que a fortuna controla não está em suas mãos. Você pode se preparar para ela, pode antecipá-la, mas não pode determiná-la. A metade que você governa está completamente em suas mãos, e o instrumento para governá-la é o autocontrole. Quem domina essa metade, domina o único que pode ser dominado. E quem domina o único que pode ser dominado, tem o único poder que é real. Todo o resto é emprestado, todo o resto é temporário, todo o resto pode ser retirado. O autocontrole permanece, mesmo na tortura, mesmo no interior de Minas Gerais. Mesmo quando tudo o que é externo foi destruído. Por isso é o único poder real. Não porque seja o maior, mas porque é o único que é seu. Deixe-me apresentar um protocolo prático antes de terminarmos. Não é teoria, é implementação. Protocolo de criação de sistemas para autocontrole. Passo 1. Identifique suas 3 tentações mais frequentes, não as mais dramáticas, as mais frequentes, as que aparecem cada dia ou cada semana. Passo 2. Para cada tentação, pergunte: como posso estruturar meu ambiente para que essa tentação não apareça? Não como resistirei, como evitarei que apareça. Passo 3. Implemente mudanças ambientais, remova objetos, mude rotinas, modifique percursos. Automatize decisões. Passo 4. Crie rituais de transição. Antes de momentos de alta tentação, estabeleça sequências de comportamento que te levem automaticamente ao comportamento desejado. Imagine que você quer parar de fumar. Antes de sair para o bar com os amigos, que tal tomar um banho relaxante e ler um livro? Isso pode te ajudar a evitar o cigarro. Passo 5. Depois de 30 dias, avalie o que funcionou, o que não funcionou. Ajuste o sistema. Esse protocolo não requer força de vontade, requer pensamento estratégico uma vez, e depois deixe que o sistema trabalhe por você. É como automatizar um processo. Você configura uma vez e ele roda sozinho. Maquiavel fazia exatamente isso. Sua rotina diária era um sistema. Ele não decidia a cada manhã se caminharia pelo bosque ou leria à noite. O sistema decidia por ele. Imagine Maquiavel acordando e já sabendo exatamente o que fazer, sem precisar gastar energia com decisões. E essa era a fonte de sua clareza. E essa clareza era a fonte de seu poder. Um poder que vinha da organização e da disciplina,
não da força bruta. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem não alcança não é a quantidade de força de vontade que tem, é a qualidade dos sistemas que construiu. Pense em um atleta de alta performance. Ele não depende da motivação do dia. Ele segue um sistema de treinamento rigoroso. Os que dependem da força de vontade eventualmente falham. A força de vontade é um recurso finito que se esgota durante o dia. É como a bateria do seu celular. Quanto mais você usa, mais rápido ela acaba. Os que dependem de sistemas eventualmente triunfam. Os sistemas funcionam mesmo quando você está cansado, mesmo quando está estressado, mesmo quando não tem vontade. É como um piloto automático. Ele te mantém no curso, mesmo quando você está distraído. Maquiavel escreveu O Príncipe, não porque tinha força de vontade sobre-humana. Ele o escreveu porque havia construído um sistema de vida que tornava a escrita inevitável. Ele tinha um horário fixo para escrever, um local específico e uma rotina que o preparava mentalmente para a tarefa. Você pode fazer o mesmo. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de melhor arquitetura. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de menos decisões. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa mudar como está estruturada a sua vida. E quando fizer isso, descobrirá o que Maquiavel descobriu no interior de Minas Gerais: o único poder real, o poder sobre você mesmo.